procedente do Distrito Federal, relator é o ministro Ricardo Lewandowski, requerente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Falará pelo interessado, a presidência da República, o doutor Adriano Martins de Paiva, advogado da União, que já está na sala. Está na sala, doutor Adriano? Já. E falará pelo Amicus Curiae, Comissão de Valores Imobiliários, o doutor Ávio Calatses de Brito, que também já está na sala, aqui, o Procurador-Geral Federal. Então, Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, tem a palavra para o relatório. Pois não. Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos a Vossa Excelência e a todos que estão presentes nesta sessão, seja fisicamente, seja virtualmente. Presidente, este é um voto relativamente complexo, não digo no que diz respeito ao tema em si, mas no que tange aos vários detalhes, porque nós estamos discutindo a constitucionalidade, medidas provisórias, de decretos, etc. Então, senhor presidente, eu já me permito adiantar que meu voto é relativamente longo, e eu temo que talvez não seja possível concluir a leitura do meu voto tendo em conta as sustentações orais de hoje. Eu também... Então passaria para, não se preocupe com isso, que conforme for, eu passo o início do voto para amanhã, para não cedi-lo. Está ótimo. Então, eu também, como o relatório é conhecido de todos, eu vou fazer também um resumo do resumo para termos oportunidade de ouvirmos os nossos advogados que farão a sustentação oral. Então, senhor presidente, é o seguinte, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Conselho Federal da OAB contra a medida provisória número 8 e o decreto 3995, ambos editados em 31 de outubro de 2001. Eu transcrevo a seguir no meu relatório, e Vossas Excelências certamente têm isto nos autos, o trecho da medida provisória número 8, que está sendo impugnado, que é relativamente longo, e peço licença para não ler este trecho todo que transcrevo. Eu faço o mesmo, senhor presidente, com o decreto 3.995, também de 31 de outubro de 2001, e transcrevo em seguida e peço também licença para não tomar o tempo desta Igreja Corte com a leitura desta peça normativa. E sigo adiante, então, e digo o seguinte: o requerente, que é a OAB, em suma, sustenta que a citada medida provisória afronta o artigo 62, parágrafo 1º, 4º da Constituição Federal, por ter sido editada a medida provisória ao mesmo tempo em que matéria idêntica estava sendo disciplinada no projeto de lei 23 de 2001, à época aprovado e pendente apenas de sanção ou veto presidencial. Ademais, no mesmo dia em que vetou-se o citado projeto de lei, o presidente da República editou a questionada MP, a qual continha os mesmos comandos normativos, com idênticas redações que vetara. Cito entre parênteses. Alega ainda que, como os artigos 2º e 3º da medida provisória perderão sentido com eventual declaração de inconstitucionalidade, a totalidade do ato normativo, também cito entre aspas, há de ser expurgado do ordenamento jurídico. Na sequência, argumenta que o decreto 3.995 de 2001 alterou e acrescentou dispositivos à Lei 6.385 de 76, em afronta aos artigos 2º, 59 e 61 caput da Carta Política, dos quais decorrem os princípios da separação de poderes e da hierarquia de leis. Nesse sentido, alega o seguinte, entre aspas, decreto, ato ordinário do Poder Executivo, não pode alterar a lei. Editado com tal fim, mostra-se inconstitucional, porque vulnera a separação de poderes e o elementar ensinamento no sentido de que uma lei só pode ser alterada
por outra lei e não por um comando normativo de hierarquia inferior. Assevera também que os artigos 1º e 2º do mencionado decreto ofendem o artigo 84, 6A da Carta Magna na relação conferida pela emenda 32 de 2001, bem como os artigos 5º, 2º e 37 caput do mesmo diploma. Pleiteia, ao final, a concessão da cautelar e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória e do decreto atacados. O então relator, ministro Carlos Veloso, adotou o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868/99. O presidente da República, ouvido, sustenta que não há correspondência com a hipótese prevista no artigo 62, 4, parágrafo 1º da Constituição Federal, uma vez que o projeto de lei 23.201 foi sancionado com veto parcial, antes da edição da referida medida provisória. Afirma ainda que o decreto 3995/2001 não constitui decreto de execução, pois nos termos da emenda constitucional 32/2001, matéria referente ao funcionamento e organização da administração pública federal, quando não acarretar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, não se sujeita mais ao princípio da reserva legal, podendo ser disciplinada por ato presidencial. Há outros argumentos aqui apresentados, que eu me dispenso de ler, certamente serão agora ventilados pelos oradores que farão sustentação oral, e digo, então, em adendo, que o requerente e as folhas tais, em razão da conversão da medida provisória 8 de 2001 na Lei 10.411 de 2002, aditou a petição inicial para que aquele texto normativo e o decreto 3995 de 2001 passasse a figurar como atos impugnados. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, as folhas tais, opinaram ambos pela improcedência da ação. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Eu concedo agora a palavra para falar pelo interessado, presidente da República, doutor Adriano Martins de Paiva, advogado da União. Boa tarde, presidente. Me escuta? Na escuta. Estou ouvindo bem. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, vice-presidente, ministro relator, Ricardo Lewandowski, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador da República, representante aqui pela doutor Paulo Gonet, procurador eleitoral, excelentíssimas senhoras advogadas e advogados, para a AGU e para a Advocacia Pública Federal, da qual sou membro em especial, sempre é uma honra comparecer à tribuna deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Bem, a presente ADI traz a impugnação da medida provisória 8, de 31 de outubro de 2001, como bem disse o ministro relator, convertida em lei, e também no decreto 3.995. Ambos, medida provisória e decreto, alteraram a lei de criação da CVM, de lei 6.385, de 7 de dezembro de 76, e reorganizaram a referida comissão, basicamente no formato até hoje. A alegação de inconstitucionalidade corresponde essencialmente na suposta afronta ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, que veda a edição de MP sobre a matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. E o artigo 84, inciso 4, a linha A, que permite ao presidente a edição de decreto autônomo para dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e ou extinção de órgãos públicos. Excelências, como se vê, é uma ação antiga, ajuizada em 2002, quando a emenda constitucional 32 de 2001 era recentíssima. Daí é imprescindível iniciar a presente sustentação com uma breve contextualização histórica, valendo-se principalmente dos apontamentos do professor José Levi do Amaral, que, à época, participou da elaboração da exposição de motivos número 213 da emenda constitucional 32 de 2001, além de ter sido advogado-geral da União da nossa instituição.
Assim, no início dos anos 2000, se instalou um profícuo debate entre Executivo e Congresso Nacional, visando conter a edição e reedição indiscriminada de MPs. Como resultado desse diálogo, foi então promulgada a Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001. No texto ficou definido, primeiro, que o Instituto da Medida Provisória sofreria forte restrição, cujos frutos são visíveis, passados quase 20 anos da promulgação da Emenda 32. Basta recordar que não se tem mais inúmeras reedições de MPs. Na prática, que permitiam uma verdadeira legislação online, que não trazia segurança jurídica. E, no segundo plano, em paralelo, haveria um reforço, e aqui destaco, bastante modesto, no decreto presidencial, hipótese que caracteriza, em matéria restrita, típico decreto autônomo. Assim, ressalto, a Emenda 32 não cuidou apenas da medida provisória, mas também do decreto presidencial, dando-lhe um novo âmbito temático. Para tanto, a fim de ilustração, destaco aqui o cotejo do texto constitucional originário e do texto constitucional com a redação dada pela Emenda 32. Então, no artigo 48, inciso 11 da Constituição, sobre competências legislativas do Congresso Nacional, como concurso do Presidente da República pela sanção ao veto. O texto constitucional referia-se originalmente à criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. Depois, com a Emenda 32, passou-se a referir-se apenas à criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Portanto, não há mais referência à estruturação e atribuições de ministérios e órgãos da administração pública como matéria de lei ou reservado à lei. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição, sobre a reserva de iniciativa do Presidente da República, referia-se à criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. Passou-se a referir-se tão somente, excelências, à criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Acrescentando ainda, observado o artigo 84, inciso 4º, aqui, uma vez mais, houve a supressão da referência à estruturação e atribuições. Por sua vez, o artigo 84, inciso 4º da Constituição, sobre a competência privativa do Presidente da República para expedir decretos, referia-se à organização e funcionamento da administração federal na forma de lei. Passou a dizer, com o acréscimo na linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nesse ponto, foi suprimida a exigência na forma da lei. Por fim, não menos importante, na Emenda 32, deu nova redação ao artigo 82, que até então confiava na administração e atribuição dos ministérios. Passou a colocar no campo da reserva legal somente a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Senhoras e senhores ministros, o decreto passou a ser, a partir da Emenda 32 de 2001, o único instrumento normativo apto a versar sobre atribuições e estruturação dos ministérios e órgãos da administração pública. Portanto, as atribuições e a estruturação de natureza organizacional dos ministérios e órgãos da administração pública não mais tocam a lei, podem e mais devem ser veiculadas em decreto autônomo, vale afirmar espécie normativa primária, desde que não implique aumento de despesa, criação e extinção de órgãos públicos. Assim, tão logo foi promulgada a Emenda 32, fez-se uso do decreto autônomo para quando da abertura do prazo de 15 dias úteis para sanção ou veto do projeto de lei, que é sancionado e promulgado em lei que altera a CVM. Nesse ponto, cabe aqui uma explicação que peço licença a Vossa Excelência. Os dispositivos do projeto de lei incorriam em vício de iniciativa, que, como é de conhecimento amplo, não é possível de convalidação pela sanção presidencial, conforme o precedente do julgamento da representação número 890-GB, da relatoria do então ministro Oswaldo Trigueiro, de 27 de março de 74, superando assim a súmula 5 do STF, do qual se extrai, aspas, a sanção não supra a falta de iniciativa. Então, excelências,
o PL foi sancionado com vetos que recaíram sobre os dispositivos que usurpavam, de acordo com a emenda 32 de 2001, a iniciativa presidencial. Mas no mesmo Diário Oficial, e aqui observo que a medida provisória não veio quando ainda pendente estava de sanção, mas sim veio quando já houvera sido feita a sanção. Logo, foi devidamente observado o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição, que veda a medida provisória sobre a matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ao veto. Assim, destaco, editou-se uma medida provisória, a de número 8, de 31 de outubro de 2001, que recuperou os dispositivos vetados em matéria própria à lei, e um decreto, o de número 3.995, também aqui impugnado, que recuperou os dispositivos vetados próprios à matéria, agora no âmbito do decreto autônomo por força da emenda 32. Essa engenharia normativa foi executada de forma consciente e responsável em atendimento às inovações trazidas pela emenda 32 de 2001. Caminhando para a conclusão, excelências, senhoras ministras e senhores ministros, há duas considerações que são essenciais para o desvio da ação direta. Primeira, houve uma modificação superveniente da lei da CVM, por força da lei 12.810, de 15 de maio de 2013, e da lei 13.506, de 13 de novembro de 2017. Portanto, houve a perda superveniente parcial do objeto da presente ação, que deve ser considerada na avaliação da conclusão desse julgamento. Segunda consideração, a matéria já tem precedente desde a greve do Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 28065 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, de 23 de abril de 2013. Julgado improcedente, por unanimidade, dos votos deste plenário. Peço vênia para leitura do trecho do voto do relator que analisa a constitucionalidade da lei estadual. O artigo 2º, por sua vez, diz o relator, no que toca às escolas públicas de primeiro e segundo graus, revela-se ofensiva ao artigo 84, inciso 4A da Constituição, por igual de aplicação extensiva aos estados, visto cuidar de órgão da administração, cuja organização e funcionamento hão de ser disciplinados privativamente por decreto do chefe do Poder Executivo. Aqui destaca, privativamente por decreto do chefe do Poder Executivo. De uma só vez, o ministro Ilmar Galvão não apenas reconheceu a adoção da constitucionalidade do decreto autônomo para a organização e estruturação administrativa do Executivo, também reconheceu que a espécie tem aplicação aos demais entes federados. Em face do exposto, requer que seja julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, excelências. E agradeço a atenção de todos, as senhoras e senhores ministros, paz e saúde a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano Martins de Paiva, advogado da União. E agora passo a palavra para falar pela Comissão de Valores Mobiliários, o doutor Ávio Calates de Brito, procurador federal. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Paulo Bonet, senhor secretário-geral de contencioso substituto da Advocacia Geral da União, doutora Carmen Lilian, que preside os trabalhos da mesa, nobres pares, demais presentes, muito boa tarde. Excelências, a Procuradoria-Geral Federal, neste ato representando a Comissão de Valores Mobiliários, vem respeitosamente e com o intuito de demonstrar a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, apresentar as seguintes considerações sobre a presente ação direta de inconstitucionalidade. Como já destacado pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, visando a declaração de inconstitucionalidade formal da medida provisória 8/2001, que foi posteriormente convertida em lei do número 10.411 de 2002, por suposta violação ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Também se questiona a constitucionalidade material do decreto 3.995 de 2001, que introduziu e alterou dispositivos da lei 6.385 de 76, por suposta afronta ao princípio da legalidade, bem como por extrapolar a atribuição contida no artigo 84, inciso 6, a linha A, também da Constituição.
Contudo, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros, conforme se passa a expor, na visão da CVM, os argumentos jurídicos apresentados pelo Conselho Federal da OAB na peça que inaugura a presente ação direta de inconstitucionalidade não merecem prosperar. Esclareço, por oportuno, que a presente sustentação irá se debruçar na demonstração da constitucionalidade do Decreto 3.995/2001, considerando que a defesa da medida provisória 8/2001 já foi brilhantemente exercida nesta tribuna pelo secretário-geral do Contencioso, substituto da Advocacia-Geral da União. O som sumiu. Suposta violação da legalidade. Pode... Pois não? É porque o som tinha sumido, doutor. Desculpa, ministro. Vou falar então onde estava. Esclareço por oportuno que a presente sustentação irá se debruçar na demonstração de constitucionalidade do Decreto 3.995/2001, considerando que a defesa da medida provisória 8/2001 já foi brilhantemente exercida nesta tribuna pelo secretário-geral do Contencioso, substituto da Advocacia-Geral da União. Então, novamente, excelências, de maneira geral, como já dito, o argumento que norteia a suposta inconstitucionalidade do Decreto 3.995/2001 lastreia-se na suposta violação ao princípio da legalidade. A inicial alega que as alterações promovidas pelo decreto na Lei 6.395/76 violaram o princípio da reserva legal, uma vez que deveriam ter sido reguladas por lei em sentido formal. Todavia, de plano, cabe asseverar que o Decreto 3.995 restringiu-se a dispor exclusivamente sobre normas de atuação administrativa da Comissão de Valores Imobiliários, isto é, sobre a organização e funcionamento da autarquia federal. E é sobre essa questão que é importante esclarecer que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 32/2001, a competência do Presidente da República para editar decretos autônomos em relação à organização e funcionamento da administração pública federal foi consideravelmente ampliada. Enquanto a redação original do artigo 48, inciso 11 e 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal previa uma necessidade de lei em sentido formal para disposição sobre estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública, nós temos claramente que, após a Emenda Constitucional 32/2001, esta competência passou a constar exclusivamente do artigo 84, inciso 6, alineado da Constituição. Além disso, no capítulo das atribuições do Presidente da República, através da Emenda Constitucional 32/2001, também alterou os artigos 84 e 88 da Constituição, determinando que a competência para a edição de decretos sobre a organização e funcionamento da administração pública federal deixasse, e é importante esclarecer isso, deixasse de ser submetida à reserva legal, uma vez que, em termos concretos, neste dispositivo foi suprimida a expressão na forma da lei. Portanto, desde a Emenda Constitucional 32, cabe ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Voltando novamente ao decreto, verifica que se foi responsável por modificar os artigos 6º, 8º, 9º, 11º, 15º, 22º e 24º da Lei 6. Está sem som. Está sem som, presidente. Cortou de novo. É aqui. Doutor, mais um momento. Cortou de novo o seu som. Me ouvem bem? Espera só um momento, eu vou... Claro. Estou pedindo uma assistência técnica. Pode continuar. Obrigado. Pois não, desculpe aí. Não, todas essas modificações, Excelência, limitaram-se a alterar dispositivos adstritos a matérias que versam sobre a organização e funcionamento da própria CVM no exercício do seu estrito dever regulatório conferido pela Lei 6.385, ou seja, matérias que, como visto, são atribuições do Presidente da República a serem editadas por meio de decreto autônomo. Realmente caiu a internet. Não está. Agora nós estamos ouvindo. Estão ouvindo? Então vou seguir. Agora estamos ouvindo. Coisas da modernidade, ministro, desculpa.
Claramente, são disposições que não trouxeram inovações ao ordenamento jurídico brasileiro, mas tão somente conformaram o texto legal aos efetivos limites da sua atuação, ou seja, a regulação e a fiscalização por parte da CVM. Constata-se, portanto, senhoras e senhores ministros, que o Decreto 3995 limitou-se a dispor sobre matéria referente à organização e ao funcionamento da Administração Pública Federal por parte da CVM. Dito isto, e diante de todo exposto, senhoras e senhores ministros, já agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência, a CVM, por intermédio da Procuradoria-Geral Federal, pugna pelo desprovimento integral da presente ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a demonstração cabal da constitucionalidade tanto da medida provisória 8/2001 quanto do decreto 3.995/2001. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos e desculpe pelas falhas aqui na internet. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Ávio Galatsis, Procurador-Geral Federal, pela sua sustentação. Ministro Lewandowski, conforme estabelecido no início da reabertura, o voto de Vossa Excelência alongado, ele superará em muito o tempo regimental e há audiências marcadas, inclusive na presidência. Então, eu vou apregoar que nós reiniciaremos amanhã esse mesmo feito, iniciando pelo voto de Vossa Excelência. Estão todos de acordo? Então, após as sustentações orais, a sessão foi suspensa, né? Encerrada, iniciando-se amanhã com o voto do ministro Ricardo Lewandowski e dos demais integrantes da Corte. Agradecendo a colaboração de todos os servidores da Casa, senhores ministros, advogados, declaro encerrada a sessão.